Antes de mais nada, quero avisar que o vídeo a seguir não é recomendado para menores de 16 anos, então não reclamem depois, beleza? Quando parece que já vimos de tudo com animes Isekai, temos um Isekai que o cara foi levado junto da própria casa e virou um ser poderoso. Pois é. Fala galera, eu sou o Daniel Kisaragi e seja bem-vindo ao Toca da Cube. Bora falarmos sobre Sekai Saikyo. O nome inteiro é esse, então nem ferrando que eu vou falar isso tudo. A história começa com algumas bruxas conjurando um feitiço, mas o local que elas usam uma magia é tão poderoso que mesmo as varinhas mais fortes acabam se desfazendo no processo. Mas assim elas conseguem completar a evocação. Nisso conhecemos nosso prota, que não tem nome. Sério, o capítulo 1 inteiro não menciona o nome desse infeliz. Nosso prota acorda de frente com a porta de sua casa, vendo ela aberta. Se isso fosse no Brasil, não tinha mais nada dentro da casa. Quando sai, ele nota que estava de frente a uma floresta e um enorme dragão surge sobrevoando a casa dele. E nisso ele nota que foi parar no Isekai. Ele tenta se lembrar do dia anterior. Após sair do trabalho, ele foi chamado para sair para beber com os colegas. Mas ele menciona que foi bem chato e visto o estado do amigo dele, eu imagino por quê. Depois que voltou para casa, ele só chegou e desmaiou em frente à porta e acordou agora com uma baita ressaca. Nisso surgem as bruxas que estavam evocando algo, gritando, dizendo que aquele local possuía muito poder e se perguntam se era o Mao. O prota vai para fora da casa e encontra as garotas e pensa que seria apenas um grupo de cosplay. Sério mesmo? Nisso uma delas, que as outras chamam de princesa, parte para cima do prota que não aguenta mais elas gritando com ele, morrendo de sono de ressaca, e ele decide dar um grito para que elas calem a boca. E nisso uma enorme rajada de vento surge e joga todas elas contra as árvores. O prota fica confuso com o que houve, pois para ele, elas só voaram para trás. Nisso as bruxas notam que ele realmente é muito poderoso. E a princesa se levanta tremendo e acaba se mijando. Ok. A princesa diz que não queria incomodar ele, e o prota pega ela pelo chapéu e pergunta onde eles estavam. E nisso a princesa responde que a casa dele está bem no meio do mais poderoso local das redondezas. Enquanto ele fica pensando sobre o que ela disse, a princesa usa uma magia de teletransporte e foge de lá. O prota reconhece que ele conseguiu derrubá-la só gritando, e que aquele realmente é o Isekai. E eu pergunto de novo, é sério? Nisso surge uma garota misteriosa dentro da casa, mas não podemos ver quem é. Logo em seguida o prota começa a ficar preocupado com aquilo, afinal, se ele estava no Isekai, ele precisava aprender a habilidade de sobrevivência. Mas depois de vasculhar na casa e notar que estava tudo por lá ainda, ele simplesmente relaxa e aproveita que não precisa se esquentar com comida ou roupas e cai na cama para dormir. O prota se lembra que essa tem sido a casa da família dele há mais de 60 anos, e que ele se sente mais seguro quando está em casa. Mas quando ele estava para cair no sono, ele ouve gritos de novo e adivinha? A princesa aparentemente inventou de se teleportar com suas aliadas, mas acabou metendo todas em um ninho de dragão e nisso precisam sair correndo e acabam voltando para a casa do prota para que o dragão não acabe indo para a cidade. As aliadas da princesa se propõem a ficar para trás para que ela fuja, mas nisso a princesa se mostra uma guerreira honrada que não foge da luta deixando seus amigos para trás e se posiciona para encarar o dragão. O dragão usa um sopro de fogo para atingi-las. Enquanto isso, o prota, que não poderia se foder menos para a situação, só está na cama tentando dormir. As garotas imploram para que a princesa fuja, mas ela menciona que não poderia ir embora, pois o dragão continuaria a atacar as pessoas próximas. E depois de tanta gritaria, o prota se irrita de novo e reclama com elas de novo. E nisso ele cria um tornado que não só se livra do dragão, mas também das roupas das garotas. Nisso se aproxima para ajudar as garotas, e a princesa acaba se mijando de novo, dessa vez junto das outras. Elas estão com medo ou o quê? A princesa se pergunta como ele pretende puni-las. Nisso ela pede para que pelo menos poupe suas amigas, mas o prota simplesmente diz que não quer nada dela, só que levem o bente do dragão embora. A princesa se impressiona e menciona que para derrotar um dragão daquele precisaria de pelo menos uns 10 aventureiros habilidosos, e que o corpo dele inteiro possui itens que valem uma fortuna, como as escamas ou até o coração, que possui propriedades mágicas. Mas o prota não dá a mínima para nada disso. Ele só quer que elas levem o dragão, fiquem longe pelo menos por enquanto, para que ele possa dormir. A princesa nota que ele não estava mentindo nem nada, então ela usa sua magia para levantar o dragão, e enquanto vai embora, ela se apresenta como Dianeia Prússia Medicine, a segunda princesa do país de Prússia e que algum dia iria voltar para pagar sua dívida com ele. Depois de resolver isso, o prota volta para casa para tentar dormir, mas ele acaba encontrando um colo feminino para usar de travesseiro. Melhor impossível, devo dizer. Depois de notar que ele não estava com um travesseiro, até porque travesseiros não falam ou preparam almoço, ele nota que havia uma garota por lá. O prota se pergunta se ele esqueceu de trancar a porta, mas a garota menciona que a porta foi trancada e ela só poderia ser aberta pelo prota, ou mestre, como ela chama ele. A garota se apresenta como Sakura, o espírito da casa. Sakura menciona que finalmente conseguiu conhecer um membro da família que cuidou dela por tanto tempo, mas que estava envergonhada demais para falar com ele.
O prota se pergunta o porquê do nome, mas ele se lembra que o pilar principal é feito de cerejeira, ou seja, de árvore de Sakura. Sakura fica contente que ele se lembre disso. Nisso temos um flashback do prota com o avô dele, onde descobrimos que o nome dele é Daichi. O avô dele menciona que é raro uma árvore como a cerejeira ser usada para fazer uma casa. E Daichi reforça que é realmente um mundo diferente, já que a sua casa virou uma garota fofa. Esse cara só pode estar de sacanagem que um dragão, uma floresta e várias bruxas aparecendo na frente da casa dele não foi o suficiente para ele notar que esse mundo é diferente. Sakura menciona que fez o almoço para ele, com as coisas que haviam na geladeira. Daichi começa a pensar que deve estar tudo frio, mas ela menciona que ela pode usar a magia para gerar eletricidade e que puxou água do subsolo, então a torneira deve funcionar. Após comer, Daichi questiona o porquê ele e sua casa foram levados para o Isekai. Sakura responde que por estarem muito tempo em um local mágico, os dois acabaram absorvendo muita magia. De acordo com ela, o local que eles estão se chama Veia do Dragão, um local que reúne muita magia. Daichi pergunta se ele possui o mesmo poder e ela menciona que por ter vivido nesse lugar desde que nasceu, ele está transbordando de magia. Daichi nota que isso foi a razão do tornado que ele criou, mas Sakura menciona que aquilo foi só uma fração do verdadeiro poder e que seria bom ele praticar a sua magia. Daichi acaba preferindo treinar do lado de fora para não danificar a casa. Depois de observar o estado que ele deixou o local e ainda botar a culpa nas garotas, sendo que ele mesmo quem causou boa parte do estrago, ele menciona que deseja arrumar comida. Sakura diz que sabe como conseguir comida e nisso ela puxa uma maçã e menciona que podem começar um pomar por ali, o que vai devolver o verde daquele local e ainda providenciar comida para os dois. Daichi menciona que árvores demoram para crescer, mas Sakura diz que pode ajudar usando magia. Sakura pede para que ele a use como achar melhor. De acordo com a Sakura, ele deve tocar no corpo dela e imaginar uma árvore crescendo. Mas nada de sacanagem, pelo menos não ainda, pois ela diz que tocar na cabeça dela deve funcionar. Mas... enquanto ela faz essas caras bem suspeitas, ela pede de novo que ele imagine uma árvore crescendo, se bem que desse jeito parece que outra coisa vai acabar crescendo. Depois de imaginar o como funciona para uma árvore crescer, ele começa a enviar magia para Sakura, o que já parecia bem erótico só piora. Mesmo com ela dizendo que é porque a magia dele é muito forte, fica difícil não pensar besteira. Daichi nota que desse jeito vai poder fazer a árvore crescer de uma vez, e volta a enviar sua magia para Sakura. E nisso, mais sessão de gemidos enquanto tentam fazer algo crescer, e no final, Sakura nota que é tanto poder que acaba fluindo através dela. Por causa de tanto poder, a árvore cresce bastante e a Sakura acaba ficando exausta. Sakura puxa uma maçã e entrega para ele, dizendo que é fruto do trabalho dele, mas Daichi menciona que foi feito pelos dois. Sakura reforça que eles só precisam transformar aquele lugar em um pomar, e diz que está pronta quando ele puder. Caraca, essa mina aguenta bastante mesmo, hein? De repente surge um dragão passando por trás da Sakura e a sequestrando. Enquanto isso, a princesa que acabou vendendo as partes do dragão decide visitar o nosso protagonista para dar a parte dele do dinheiro, mas acaba tendo bastante dificuldade, pois ainda não recuperou sua mana e não quis chamar suas amigas para ir em um local tão perigoso. Nisso a princesa acaba vendo o dragão que levou a Sakura, que no caso é um Great Dragon, um dragão arco-íris que raramente surge na frente de humanos. Daichi pensa em alguma forma de tentar resgatar sua querida casa, e nisso ele usa o que aprendeu com a Sakura para usar sua magia na árvore e fazê-la atingir o dragão, para que ele derrube a Sakura. E depois de amortecer a queda dela com a árvore, Daichi consegue pegá-la, daquele jeito que só um protagonista de anime consegue. Os dois observam o dragão voltando e Daichi começa a sentir fome, e a Sakura menciona que de acordo com as informações que ela possui, carne de dragão é bem gostosa. Essa mina me lembra alguém. Enfim, depois de pensar um pouco, Daichi decide que vai comer o dragão. Mas para isso primeiro precisava caçar ele, e nisso ele volta a gritar para tentar usar sua magia, mas acaba falhando e a Sakura reforça que ele precisa se concentrar e ter uma imagem mental de sua magia. E nisso, Daichi consegue causar uma explosão nuclear. Desculpa, mas é só isso que me parece esse negócio. Com esse ataque, ele consegue não só derrotar o dragão, como também a princesa que estava vindo e tem suas roupas rasgadas de novo. Depois de se livrarem do dragão, a Sakura diz que sabe como preparar aquele tipo de carne. Logo em seguida, vemos que ela preparou um bife de dragão enquanto o resto da carne foi armazenado em um local específico no subterrâneo perto do pomar que eles fizeram. Daichi agradece a Sakura por toda a ajuda. Enquanto isso, a princesa acaba acordando e se mijando de novo antes de ir embora. Qual o problema dessa mina que toda vez que ele usa a magia dele e derruba ela, ela acaba se mijando? Voltando para o Daichi, ele aprendeu bem como usar a magia para fazer as árvores crescerem, mas nisso a Sakura decide que chegou a hora de outra lição. E ela pede para ele voltar a segurar ela, e eu juro que não está acontecendo nada demais nessa cena. Acaba que depois de usar essa magia, eles acabam criando um Pokémon, ou um Golem de madeira, como ela diz. Sakura menciona que o Golem vai fazer o que ele ordenar, então seria perfeito para pegar as maçãs. Mas nesse momento surgem várias sombras de Homem-Esfera, e a Sakura se preocupa com o que está vindo. Nisso Daichi nota a tensão nos olhos dela e pergunta o que houve. Sakura diz que precisa que eles se tornem um só.
Daichi simplesmente agradece, e os dois encostam a testa um do outro e fecham os olhos. Daichi começa a se concentrar no cheiro e na respiração dela, e vai ficando cada vez mais animado, até que ele vê um tipo de radar surgindo em cima da cabeça deles, e Sakura menciona que criou uma visão panorâmica da casa para que ele possa ver o que ela vê, e por isso ela precisava se conectar com ele. Ah, era disso que ela estava falando. Sakura menciona que 65 monstros foram rastreados tentando invadir as proximidades. No caso, era um clã de lobos que governava a floresta. O líder deles, Galou Garu, fica interessado no local pela quantidade de magia e nisso organiza seu clã em várias frentes de batalha para que possam atacar o local por todos os lados. Mas Daichi se mostra preparado para revidar. Bem, podemos resumir essa parte assim. Os lobos se dividiram em 6 grupos para atacar. Daichi sincroniza com a Sakura de novo e cria 6 golems de madeira e enfiou a porrada nos lobos e derrotam todos os grupos em poucos segundos, e depois Daichi e Sakura voltam para casa para comer. Uma semana se passa desde que Daichi chegou ao Isekai, e ele se lembra de sua vida passada e começa a notar que estava se acostumando com essa nova vida, mas não com seus invasores frequentes. Eles dão uma olhada e notam que os lobos voltaram para as terras dele, mas dessa vez eles pareciam menos brutos ou agressivos. E nisso ele decide ir conversar, e o que rola é que, depois de terem sido derrotados, os lobos decidiram tratar o Daichi como seu rei, e como oferenda para que poupasse a vida deles, o líder dos lobos iria entregar a irmã dele para o Daichi. Os lobos mencionam que se ele comesse a irmã dele, Daichi poderia absorver a magia dela, mas é lógico que Daichi não será tão babaca. E não só ele diz que perdoa os lobos, como também a única ordem que ele dá para eles é que parem de atacar as pessoas. E quanto ao resto das oferendas de comidas que eles trouxeram? Bem, Daichi pede para que eles fiquem com aquilo para alimentar suas famílias, e nisso os lobos saúdam seu rei bondoso e vão embora. O cara não tem um reino, mas já tem súditos, já tá melhor que a princesa masoquista. Por falar nela, vemos Dioneia indo tentar entregar a recompensa do Daichi de novo, mas já dá pra imaginar onde isso vai parar. Enquanto isso, Daichi e Sakura, que estavam andando pelo seu pomar, acabam vendo uma maçã dourada, e depois de comerem eles sentem algo estranho, uma enorme onda de desejo sexual, e nisso Daichi já segura a Sakura nos ombros e começa a ouvir 2 dragões conversando. Sakura menciona que a maçã dourada cheira a magia de dragão, e se lembra que aquele foi o local onde eles mataram o dragão que perseguiu o grupo da Dioneia, e que talvez por terem colocado uma macieira por lá, a árvore que recebeu magia se misturou com o sangue do dragão, e nisso criou essas maçãs que deram o poder de entender a língua dos dragões. Daichi fica curioso com o que mais seria possível ser feito, mas nesse momento houve outra explosão e vemos Dioneia sendo levada para eles pelo Golem Guardião, e lógico que ela tem que acabar se mijando de novo. E já tá virando previsível até demais. Dioneia explica que veio deixar o dinheiro que ganhou com o dragão, mas durante a conversa dos dois, os dragões que sobrevoavam o lugar continuaram conversando sobre quererem comer Daichi e Sakura, por saberem que eles mataram um dragão e que podiam sentir uma enorme quantidade de magia neles. E eu já nem sei mais se ela tá se mijando ou só derretendo mesmo. Daichi acaba provocando ela, dizendo se ela tem alguma forma de maldição, já que toda vez que ele vê ela tem um dragão por perto. Mas deixando a conversa de lado, Dioneia tenta encarar o primeiro dragão que parte para o ataque. Nisso ela evoca sua magia mais forte, a Lança de Fogo. Mas é completamente inútil, e nisso ela começa a pensar que eles talvez não sejam dragões normais. O grupo dos dragões conclui que eles sejam fracos de fato e se unem para um golpe definitivo. Daichi fica preocupado com o que pode vir e tenta proteger Dioneia, mas ela diz que não pode ficar apenas observando e que quer tentar fazer algo. Mas primeiro, ele precisa bater na bunda dela, pois era assim que o mestre dela fazia quando ela não conseguia usar magia. Agora é oficial, temos a nossa Darkness versão Princesa Bruxa. Daichi desce um tapão na bunda da Dioneia, que se anima para enfrentar os dragões. Mas nisso ela nota que o tapa encheu ela de magia e a fez praticamente transbordar de magia. E nisso ela acaba tendo um orgasmo enquanto lança uma magia tão intensa que incinera um dos dragões. Depois de carbonizar o dragão, os outros simplesmente fogem de lá para não serem os próximos. Dioneia fica confusa com o que houve, mas conclui que conseguiu usar essa magia graças ao tapa do Daichi, que acabou aumentando seu poder a um nível acima do normal que ela conseguiria. Daichi volta a pedir para se livrar do dragão, e depois a Dioneia perguntar se ele estava irritado por ela ter voltado, ele se lembra que mandou ela ficar longe. Mas depois de encarar a Sakura, ele se acalma e diz que não liga para aquilo, desde que ele esteja em sua casa. Daichi diz que aquele local é tudo que ele tem nesse mundo, e Dioneia agradece pela gentileza dele e promete que irá levar o dragão depois que ela conseguir recuperar sua magia. Mas como Daichi não estava com paciência de esperar com o risco de chamar a atenção de mais monstros, ele manda o golem de madeira se livrar do dragão. À noite, Dioneia acaba se teleportando para uma área da floresta e dá de cara com o dragão e entende que eles só tiraram da propriedade deles, e leva o dragão para o castelo com seu teletransporte. De volta para o castelo de Prússia, Dioneia encontra o grande mestre dos Cavaleiros Mágicos,
É sério, ela só chama ele assim. Depois dela dizer que derrotou o dragão e pedir para guardar as partes dele, o grande mestre reconhece que aquilo era um Advanced Dragon e parabeniza ela por ter derrotado o dragão sozinha. Mas Deianira menciona que ela derrotou o dragão, mas nunca disse que foi sozinha. Nisso ela explica o que houve e o grande mestre fica espantado com a habilidade do Daichi, e se questiona se ele poderia ser um mago de classe super ou mítica. Mas nisso, ele menciona que houve relatos que o rei dragão adormecido estava começando a se mover, e isso poderia trazer muitos problemas. E com isso vemos uma Loli de roupas estranhas se aproximando da casa, enquanto se pergunta se é lá que vive o homem que come dragões.